no truth is not in her. Olá pessoal, hoje eu tenho o prazer de primeiramente falar em português, que ultimamente os últimos vídeos eu não tenho falado em português aí, mas a gente achou essa fera aí, o professor da Unesp de Botucatu, professor Idelberto Almeida. Professor, obrigado por ter aceitado o convite, sei que o senhor é bem ocupado aí. Eu gostaria que o senhor, rapidamente, senão o vídeo passa de 1 hora, desse os seus títulos aí, se apresentasse para nós aí, por favor. Bom, meu nome é Muniz de Almeida, não se nasce impunemente na Paraíba, né? Lá de Monteiro, na Paraíba. Essa é como eu gosto de iniciar a minha apresentação. Eu sou médico do trabalho, trabalho no Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Botucatu, atuando com esse campo da saúde do trabalhador, mas eu fiz, por contingência da vida, meu mestrado e doutorado estudando análises de acidentes. Isso na Faculdade de Saúde Pública. Iniciei trabalhando com o método de árvore de causas. Tem um livro sobre o método de árvore de causas organizado por minha colega Cecília Binder, eu, e pelo Michel Monteau, francês, que foi um dos criadores da técnica, né? E depois fui me aproximando de outras abordagens mais conceituais da análise de acidente. Eu fiz um pós-doutorado com o grupo de análise de acidentes na Escócia, com o Chris Johnson, e também aprofundando o estudo de novas técnicas de análise de acidentes, métodos de os axis mappings, né, os mapas verticais de análise, e acho que a apresentação é mais ou menos isso aí. Eu trabalho, ofereço disciplinas de pós-graduação no tema da análise de acidentes e coopero há muito tempo com equipes, principalmente no serviço público, que atuam em análise de acidentes, equipes de vigilância em saúde do trabalhador, dos SERESTES, mas também durante muito tempo, enquanto ainda existia o extinto Ministério do Trabalho e Emprego, trabalhei bastante com formação de auditores fiscais do trabalho. Eu trabalho junto com minha colega e capa preta, Cecília Binder, agora aposentada, e aí mantenho essas atividades hoje, trabalhando muito com um grupo que envolve o professor Rodolfo Andrade Vilela, lá da Saúde Pública, o José Marçal Jackson, que é da Fundacentro, e tem pontos de cooperação com colegas da ergonomia, o Francisco Lima, lá de Minas Gerais, o Raoni Rocha, algumas pessoas que vocês já conhecem. Sim, o Raoni é um grande amigo, a gente participou até de uma live lá no canal dele. Professor, a área médica é uma das áreas que contribuiu aí bastante para essas novas visões, aí vários estudos foram feitos a partir da área médica, até se a gente conversou um pouco antes, né, o próprio Decker, o Woods, o próprio Honeywell, eles tiraram vários insights aí da área médica, porque é uma área que o erro é muito notável, né? O erro médico ele causa consequência direta no paciente. E aí, por muito tempo, os médicos foram culpados aí não, você errou, você foi negligente, ou você estava com a cabeça em outro lugar. E a partir desses estudos, eles desenvolveram muitas outras técnicas aí. O senhor mencionou a árvore de causas, né? E hoje a gente já fala de grupos de aprendizagem, fala do Fram, lá do Honeywell, e outras questões aí, né? Mas, assim, o Decker até trouxe uma questão nova aí, que é a questão da segunda vítima, que ninguém lembrava do médico, né? Que o médico não errou propositalmente, o contexto, e até o Paulo, que é um meu amigo que nos apresentou aí, que ele fala, né? Às vezes o erro o comportamento foi sintoma, não foi causa, né? Então,
Como que você vê essa questão aí de tratar do médico que errou por ou um contexto ou algo que normalmente ficava negligenciado no passado? Essa é uma questão que acho que desde o famoso relatório dos Estados Unidos, que tem, cujo título é muito sintomático, né? Errar é humano, que há uma reviravolta, um esforço de reviravolta, tentando desconstruir a ideia da culpabilização da vítima. E aí, os profissionais de saúde, as equipes de enfermagem, por exemplo, são muito afetadas nesse momento. A gente tem trabalhos, além desse pessoal que você já citou, o Udis, o Decker, o Charles Vincent, né, são autores com grandes, o próprio James Rison, trabalhando também com a ideia da aprendizagem organizacional no Sistema Nacional de Saúde lá no Reino Unido, deu grandes contribuições. E eu acho que a principal contribuição pode ser resumida, vamos dizer assim, aproveitando essa frase do título do livro, para dizer que ao invés de se abordar essas situações como situações de erro humano, elas deveriam ser abordadas nessa perspectiva de que errar é humano. Então, é muito importante que o sistema se organizasse de uma maneira em que, considerando essa perspectiva, procurasse ver, então, como se organizar de forma a minimizar a chance dessa ocorrência. Nós, seres humanos, nascemos com, eu vou fazer uma brincadeira aqui, um erro de fábrica, né? A gente cansa, a gente tem sono, a gente tem, então, a gente fala muito em ergonomia da variabilidade das situações de trabalho, a gente precisa considerar que há uma variabilidade intrínseca, por exemplo, na vigília do ser humano, e que isso influencia a maneira como a gente atua em situações, né? Então, eu acho muito importante esse trabalho e essa obra do Decker, Segunda Vítima, eu acho que ela deu uma... Pode ser vista, assim, de certa maneira, como um marco nessa trajetória, por chamar a atenção para o fato a pessoa do serviço de saúde, que a pessoa, não só na saúde, né, porque na aviação, no transporte em geral, né, aquela pessoa que na sua atividade tem uma responsabilidade com relação à vida de outras pessoas, à saúde de outras pessoas, quando envolvida num acidente e vê consequências, surgem então consequências naquelas pessoas que estavam sob o seu cuidado, né, na sua atividade. Essas pessoas, historicamente, isso está bem comprovado, pagam um preço caríssimo em termos de saúde. Então, nós temos evolução com transtorno de estresse pós-traumático, casos dramáticos de suicídios, né? E, de modo geral, quando a situação é olhada mais de perto, a gente vê que o que aconteceu era algo que podia ser descrito em termos de armadilhas cognitivas, podia ser descrito em uma série de outras. Eu estou lembrando aqui, ontem escrevi um texto aqui lembrando de um exemplo que a gente discutiu num encontro presencial do Fórum de Acidentes de Trabalho, que aconteceu lá em Campinas, onde em poucas horas, geralmente, se eu não me engano, era entre 6 ou 7, 9 da noite, num serviço de imagem de um hospital lá em Campinas, morreram 3 pacientes. Isso foi há cerca de 4, 5 anos atrás. E o que aconteceu era que eram pacientes que iam fazer um exame
que exigia o uso de um contraste, né? E os pacientes deviam receber uma injeção de soro fisiológico antes de fazer o exame. E adiantando a história aqui, uma servidora de enfermagem recém-contratada, menos de um mês de trabalho, foi pegar o recipiente de soro fisiológico no armário em que ficava o soro fisiológico e pegou uma embalagem de soro fisiológico, na cor de soro fisiológico, e injetou em 3 pacientes. O primeiro passou mal na sala de exame, e foi levado para o pronto-socorro, faleceu. Não se fez uma suspeita imediata do que tivesse acontecido. O segundo paciente foi um que passou pelo exame e saiu do hospital e passou mal ainda na casa, foi baixado no pronto-socorro e não foi feita uma ligação da história com o exame. E o terceiro, quando o terceiro paciente passou mal novamente na sala de aula, na sala de exame, aí acenderam as luzes de alerta e era a equipe do serviço de saúde estava reaproveitando embalagens de soro fisiológico para acondicionar um produto que não era para uso injetável, aliás, era um produto de uso proibido ainda no Brasil para serviços de saúde, mas um produto já usado, e a equipe médica sabia isso, né? E era um produto para ser usado para melhorar a qualidade da imagem em alguns exames. Por exemplo, você acondicionar a bolsa escrotal do paciente em cima daquela bolsa, a qualidade da imagem do exame melhorava. Mas foi acondicionado dessa forma e no mesmo armário onde ficava soro fisiológico, até o dia que a profissional novata caiu na armadilha de pegar aquele produto como se fosse o soro fisiológico. Então, exemplos assim são inúmeros, né? A gente podia... Eu acho que essa... Uma das boas definições aí que o pessoal do HOP, né, do Human Organizational Performance, colocam para investigação de acidentes é que eu devo investigar até chegar no ponto que eu me convenço que eu faria igual a pessoa. Então, nas mesmas condições, no mesmo cenário, no mesmo contexto, eu faria igual a ela, sim. Então, provavelmente ela não foi culpada. Teve algo mais aí no contexto que a levou a fazer assim, né? E aí a importância da investigação, né, professor? Você comentou esse assunto e 3 pessoas, custou a vida de 3 pessoas até fazer uma ligação e investigar e ver o que acontece. E um ponto que eu vejo bastante na questão das investigações nas indústrias e por onde eu tenho tido oportunidade, que elas ficam pouco rasas, né? 90% das investigações de acidentes aí, de eventos nas empresas, quando não culpam o trabalhador diretamente, elas saem com ações de treinamento, por exemplo, que é quase a mesma coisa, né? Você não fez bem porque não foi bem treinado. Vocês também identificam esses tipos de investigações, assim, quando os alunos comentam ou através da literatura mesmo, de propor, trazer algo que proponha ações mais diretas e mais conclusivas do que simplesmente dar um DDS, fazer uma conversa, dar um treinamento? Você relatou muito bem. No meu mestrado, o título foi mais ou menos Desvendando a Zona de Sombras de Acidentes de Trabalho, para chamar a atenção disso. E no doutorado o estudo foi construindo a culpa e evitando a prevenção.
essa situação, né? E eu gosto muito de frases como essas. O Udis mesmo, e o Becker ajudaram a trabalhar isso. Assim, era muito comum, às vezes até coisa grosseira. Eu já vi em curso de análise de acidente, um técnico de segurança, por exemplo, fazer uma afirmação do tipo: para que serve essa ferramenta de análise quando eu vou analisar um acidente que eu já sei por que aconteceu? Ou o outro que vai se referir ao comportamento do trabalhador e fala: porque a ANTA então, agride, né, tem uma violência como essa, e a ideia é como se o processo, quando as pessoas, no processo retrospectivo de fazer análise de acidente, se você inicia acreditando, já por força até de formação, que o acidente se deve a um erro cometido por aquele trabalhador, quando, olhando de trás para frente, se chega a uma situação em que o que foi realizado não é igual ao prescrito, então se considera: opa, achei, aqui está a causa, achei o erro, achei a causa. E aquilo que a gente vinha discutindo antes devia ser tomado como o ponto de partida da investigação, é tomado como ponto final, é o ponto final de interrupção da análise, né? Então, o UDIS mesmo e o próprio DEC, eles recomendaram mudar da análise. Então, dizendo o que você falou em outras palavras, a recomendação deles era que a tarefa da análise de acidente não é, a pergunta não deve ser por que a pessoa fez isso, escolheu o jeito errado, como é que ele foi fazer isso, meu Deus, está vendo que era... Como é que ele não viu que a situação era outra? Mas que essa é a pergunta errada, que a pergunta a ser apresentada deveria ser quais as razões que explicam que naquela situação em que ele estava, naquele momento em que ele estava, fosse para ele, fizesse sentido agir do jeito que ele estava agindo. E se a gente procurar essa resposta, a gente vai ver que, de modo geral, as estratégias e os modos operatórios que vinham sendo realizados naquela situação eram as mesmas, os mesmos, que historicamente ele e o grupo de trabalho naquela mesma situação vinha adotando e geralmente com sucesso. Então, a estratégia que fracassa é uma que já deu certo antes. Então, o trabalho da investigação deveria ser o de procurar esclarecer as razões do insucesso naquele momento e naquela situação. Então, isso exige ir mais a fundo na investigação. Fazendo um parênteses aqui, o Amalberti, quando trata dessa situação, ele diz que o acidente ele revela para a gente, então, o momento em que o compromisso construído pelo operador naquela situação entre os seus múltiplos objetivos, então, fazer algo, fazer dentro do prazo que ele tem, fazer de forma correta, fazer de forma segura, né? De uma forma reconhecida pelos pares, o acidente mostra um momento em que este compromisso é rompido. Mas ele não mostra para a gente os termos desse compromisso. Então, a gente deveria procurar, na análise, e aí a ergonomia nos ajuda, é um caminho a buscar, de como esclarecer quais eram os termos desse compromisso, porque cada uma daquelas situações fazia sentido. E se a gente fizer assim, o sistema tem muito a se beneficiar. A gente não faz isso para mudar o endereço da culpa, tirar a culpa do colo do operador e colocar no colo do gerente. Não é isso. É de procurar entender
essa múltipla situação de interesses, de dificuldades, de constrangimentos. Então, quando a gente está numa situação de escassez de recurso, de competitividade, a gente nunca opera nas condições ótimas. E é justamente graças a essa resiliência dos operadores, né, essa capacidade que eles têm de identificar quando a coisa não está dando certo, diagnosticar o que está acontecendo ali, de fazer ajustes de correção, que a gente tem tão poucos acidentes. E esse fator que é de confiabilidade, de aumento da confiabilidade do sistema, de repente é visualizado quando dá errado. E aí, nessa hora, ele Eu sempre falo com os meus aqui, né? Quando eu brinco com, até tem um turco aqui que eu falo, para pagar, Salim saiu, né? Para receber, Salim sou eu. Então, se der tudo certo aí nos seus arranjos, a gente finge que não sabia. Se quando deu errado, fala, pô, mas você desviou, né? E aí, eu sempre trago, você falou um pouquinho aí de retrospectiva, né? Tudo parece claro em retrospectiva, depois que aconteceu, como que aconteceu? Eu sempre faço um exercício com eles aqui de começar a fazer um labirinto, é o cronômetro, né? Você vai ter que sair do labirinto aí eles fazem, demora sei lá, 1 minuto, e aí eu pego de trás da saída para a entrada e demoro 10 segundos, né? Eu falo, é mais ou menos isso que a gente faz quando investiga acidente. Eu começo do fim, eu só posso chegar no começo. Vocês não, do começo para o fim tem vários caminhos possíveis, né? E aí eles falam, pô, faz bastante sentido isso. Eu falo, nunca vocês vão ganhar de mim, né? É igual comentarista, nunca vi um comentarista perder um jogo. Mas, professor, uma coisa que eu vejo bastante também nessa questão de culpabilidade, de investigação de acidentes, né? Uma história também que eu gosto muito do Gandhi, né? Que ele fala que ele tinha que dar uma aula e aí o filho foi levá-lo à universidade e tinha que deixar o carro para arrumar. E aí o Gandhi comentou com o filho, você me deixa na escola, leva o carro para arrumar, enquanto arruma, eu acabo a aula, você pega o carro e me pega de volta e traz para casa. E o filho falou, tudo bem. E aí fez isso, deixou ele na escola, levou o carro na oficina, e aí enquanto esperava, ele viu que estava passando um filme de Bang Bang. E ele era proibido pelos pais de assistir Bang Bang, porque era violento, né? E não podia assistir em casa e tal. E aí ele ficou assistindo o filme, e se distraiu e esqueceu da hora. Quando acabou o filme, já era bastante tempo depois que ele precisava pegar o pai, né? Ele correu na oficina, pegou o carro, voltou lá. Chegou lá, o Gandhi estava sentado há algum tempo já na escadaria da universidade, e perguntou para ele, por que se demorou tanto? O que aconteceu? E aí ele falou assim, o carro não estava pronto, o carro demorou para ficar pronto. E aí o Gandhi falou, mas engraçado que eu liguei para lá e o carro já estava pronto há mais de 1 hora. Aí ele ficou meio sem graça, né? E o Gandhi falou assim para ele, mas a culpa é minha. Por que que um filho não confia de falar para o pai a verdade? Se você mentiu para mim, em algum momento eu não reagi bem a alguma coisa que você me trouxe, né? Então, um dos princípios, inclusive, da nova visão é essa, né? A forma que você responde importa muito, né? Então, às vezes a gente, como empresa ou como organização, não tolera desvios ou não tolera alguns erros, e aí isso evita que as pessoas nos tragam a oportunidade de melhorar, né? Não nos conte, acabem mentindo, e aí o incidente que poderia ser resolvido como uma quase perda, no final se torna algo maior. Aí vocês tratam disso de alguma forma ou nessa questão de investigação, ou até de pegar as coisas no ninho? Quando você falou do filme de Faroeste, você mexeu aqui numa das minhas paixões, viu? Não podia ser filho do Gandhi. Coleciono DVDs, histórias em quadrinhos, livros. Legal, eu nem sabia. Mas eu gosto de perguntar qual era o filme. Essa eu não sei. Mas veja bem, sim, esse exemplo, quando você estava falando, eu lembrei aqui que a expressão cultura de segurança é uma expressão
dizer assim, até chamar de problemática, no sentido de que ela é multissêmica, tem um dos sentidos, por exemplo, o James Rison, num dos livros dele, define uma cultura de segurança como uma cultura da informação, então uma cultura onde as pessoas fossem estimuladas a notificar, a reportar que quando acontece um problema que o envolvia, né? E até com esse sentido, que se a notificação fosse um problema que a própria pessoa estava envolvida, isso seria reconhecido como um bem maior, inclusive, naquele momento da organização, mas também como uma cultura de justiça, no sentido de que não ensejasse a culpabilização da vítima, etc. E o fato é que é muito difícil a gente ver uma organização que construa isso. Eu tenho uma amiga que discute bastante os temas do acidente, viajava muito, né? Em viagens aéreas, ela contou para mim que numa das viagens importantes companhias de aviação aqui brasileiras, ela sentou bem na frente do avião, próximo da porta, e quando foi o momento de fechamento da porta do avião, houve um problema, não fechou de imediato a porta lá, como esperado, e aí uma das profissionais, conversando com a outra, falou: a gente tem que notificar, reportar essa ocorrência, né? E a outra imediatamente falou: não faz, não, e até comentou algo do tipo assim, fazer aquela notificação ia ensejar um processo burocrático e de questionamento para elas, etc., que ela pegou como um exemplo de que, às vezes, a gente tem um discurso institucional valorizando essa prática, mas, na prática, o encaminhamento termina desrespeitando essas questões. Então, talvez esse lembrete aqui tenha me feito fugir um pouco do direcionamento, do conteúdo direto de tua questão, mas aí, se você quiser que eu comente alguma outra coisa, fica... Não, era bem isso mesmo, né? Às vezes, até lembrei até de um caso, eu não vou citar o nome da pessoa, lógico, mas um policial amigo, que dependendo do horário, não vale a pena ele levar a ocorrência para o DP, porque se ele estiver próximo de sair, de deixar a atividade, ele vai permanecer 4, 6 horas registrando a ocorrência e perde 6 horas da sua folga, né? Então, se ele tiver uma ocorrência próxima do horário dele de deixar o turno, ele, como dizem aqui, ele vai janelar, né? Vai fingir que não viu e aí o sistema todo perde por uma questão de burocracia. Era bem isso mesmo, que acho que você capturou o ponto. Para a gente mas desviar um pouquinho do assunto, aí eu gostaria de abordar com o senhor, desculpa chamar de senhor, eu esqueci. Primeira falta, uma para trás. Abordar com você a questão dos auditores, né, que são os mais temidos aí pelas organizações, e muita gente, acho que, se não todo mundo, né, não tem nem ideia de como é feita a formação desse pessoal, né? E agora, assim, fico bem mais tranquilo de saber qual tipo de treinamento que eles recebem, que eles estão em boas mãos, né? Eles têm alguma preocupação nesse sentido de serem temidos mais do que respeitados pelas organizações? Olha, acho que na linguagem do laboratório de mudanças, da teoria histórico-cultural da atividade, a gente podia referir essa situação do auditor como sendo uma situação que a gente chama de contradição primária. É o elemento que convive com pelo menos duas concepções, pode ser até mais,
de como que devia ser o seu trabalho. De um lado, aquela concepção mais disciplinadora, da ideia do cumpra-se a norma, em si, que o meu trabalho é forçar a aplicação da norma. Então, uma atitude muito rígida e avessa a essa discussão de compreender as razões, a situação no limite, o que a gente chamaria de violação, em muitas situações, é um fator de segurança. Né? Se eu não agir em uma cena clássica do filme o acidente na usina nuclear, um pouquinho antes do Three Mile Island acontecer, nos Estados Unidos, foi lançado um filme com... agora minha memória, o alemão está me traindo aqui, mas tem uma cena, a Jane Fonda, como jornalista, vai a uma usina nuclear e está com câmera, que é acho que é o Michael Douglas que faz o personagem, e eles estão vendo a operação da sala de controle da usina nuclear, e no momento soa um alarme, e eles terminam filmando tudo que acontece ali. E o principal operador, há uma leitura no monitor da usina de que o teor de água no núcleo da usina estava muito elevado. E o operador termina dando o principal ator ali no controle, o mais experiente, dá uma ordem de abrir uma válvula. E o pessoal estranha, porque era uma ordem que era contrária às regras de segurança. Ele, inclusive, vira para o sujeito e pergunta, mas, você quer ir depois lá, abrir na mão, lá dentro do núcleo, né? Se não fizer isso, o negócio vai estourar. E no filme, a cena se complementa logo depois com um outro operador de um outro canto da sala, chamando a atenção que o mostrador do nível de água está mostrando uma informação contrária àquela que eles usaram para diagnosticar o que estava acontecendo. Não, está baixo o nível de água. E os caras quase criam uma situação desse pior cenário na usina nuclear, né, que é do superaquecimento do núcleo da usina. Mas essas situações, enfim, quando a gente depara situações como essa, o sistema recorre muito à experiência do operador, o saber do operador que permite guiar a tomada de decisão. E eu dei esse exemplo e me perdi um pouco aqui para retomar a questão. O auditor, né? Os auditores. O auditor. Então, veja bem, o auditor convive de um lado, a crítica a esse lado, e uma outra coisa, uma outra visão muito presente, já há muitos anos, que o pessoal até procura chamar do seu papel não ser de inspeção e ser de auditoria, diferenciando a ideia da inspeção para a auditoria como um processo mais educativo, mais preocupado com entender o funcionamento do sistema e adotar as correções. Tem bastante tempo que eu não trabalho com os auditores, eu acho que já tem uns 8 anos que a gente interrompeu o trabalho lá, mas foram mais de 10 anos de trabalho com a formação de auditores, onde teve um momento em que a gente ajudou a divulgar esses conceitos. Então, eles fizeram 2 livros nesse processo. Um livro foi organizado até por mim, chamado Caminhos da Análise de Acidentes,
e apresentava trabalhos do Riso, de vários desses economistas, o Debois, francês, e outros, o Ronagel, chamando a atenção para esse acidente como uma oportunidade de aprendizagem e de aperfeiçoamento dos sistemas. Depois de anos onde eu e minha colega Cecília, junto com alguns outros colegas auditores, parceiros auditores, fizemos anos de cursos de formação, a última experiência de formação, eu gostei muito, eles chamaram de projeto Sirena, foi um projeto onde nós montamos o desenho da formação, mas agora as aulas não eram mais dadas por professor. Eu não era mais um professor para o curso. Eu ajudei a montar o material e poder discutir, apoiar os docentes, mas os docentes foram auditores previamente formados no domínio daqueles conceitos. De auditor para ir. Assim, foi um progresso que desenvolveu-se uma massa crítica dentro da organização para levar esse segundo olhar, mas ele sempre tensionado. Um exemplo desse de tensão assim quase cômico, vamos chamar assim, o Michel Lohry veio ao Brasil e apresentando essa mesma concepção, essa mesma visão de análise e de aprendizagem. Ele fez uma palestra na Fundacentro e, quando ele descreveu os comportamentos, onde convivia com pessoas que, em tese, cometiam erros, né? E como é que ele trabalhava essa questão, uma auditora fiscal do trabalho, pessoa nova, recém-contratada, advogada, hoje o auditor fiscal é qualquer pessoa de nível superior, né? Você tem o curso de nível superior, pode fazê-lo. Então, essa mais fortemente, com formação mais dirigida para o cumprimento da norma, pediu a palavra e falou que se fosse no Brasil, se fosse ela pediria a prisão dele. Isso indica que a gente está bem longe de chegar no nível que... Então, ilustrando coisas assim, mas, ao mesmo tempo, só para falar um pouco dessa experiência do projeto Sirena, a gente escolheu exemplos de análises de acidentes. Um deles era uma situação, assim, quase todos tirados da prática de auditores fiscais. Um auditor foi encaminhado para fazer uma análise de um acidente onde tinha falecido um trabalhador por choque elétrico. E a pessoa que foi fazer a análise, a primeira análise, voltou e disse que, olha, tinha lá uma declaração de óbito dizendo que o trabalhador que não era morte por choque elétrico, ele tinha morrido por causas naturais lá no local de trabalho. E a pessoa estava sozinha, esse trabalhador estava sozinho na cena. E o chefe dele viu o relatório e considerou muito estranho. Aí pediu a uma outra pessoa, um outro auditor, colega mais experiente, que voltasse para reinvestigar a situação. E o exemplo, e aí, nesse caso, se descobriu, inclusive, que a empresa tinha falseado uma declaração de óbito. Nossa. O trabalhador sofreu um choque elétrico, foi levado para um hospital e emitiu uma declaração de óbito registrando os locais de entrada e saída do choque elétrico, mas a empresa apresentou para o auditor fiscal da primeira vez uma declaração de óbito feita de um outro hospital onde o trabalhador não tinha sido atendido e que apresentava a informação falsa. Então, um processo criminoso mesmo nesse momento.
Então, a gente apresentava, muito cuidado, o Woods fala muito isso, cuidado com a primeira história. Sim, tem sempre uma segunda história, né? Vá atrás de uma segunda história. Aí, então, esses casos lá no porto de Vitória, no Espírito Santo, eu ajudei a discutir um caso lá, onde um trabalhador foi encontrado morto num porão do navio, e a primeira resposta da empresa era morte natural. A explicação era essa, e é uma facilidade enorme de aceitar essa explicação de que não tem a ver com o trabalho. Se você dissesse que é um acidente de trabalho, eles iam exigir trocentas provas. A típica dois tratamentos distintos. Dois pesos, duas medidas. Dois pesos, duas medidas, isso. Você me ajudou a lembrar aí. A investigação de causa de mortes desse trabalhador mostrou que a causa-morte era compressão de órgãos internos do tórax. Tem um amigo que, quando me ouviu contando essa história, falou, com compressão de órgãos internos do tórax, é natural que se morra. Mas não é natural. Então foi causa natural. Foi causa natural. Então, felizmente, no grupo de auditores fiscais, a gente tem um grupo importante de pessoas que trabalham essa segunda abordagem, essa compreensão. Então, tem um segundo livro que foi organizado junto com o Projeto Sirena sobre a análise de acidentes, onde quase todos esses autores que nós citamos aqui são recomendados para eles. Houve um período em que, no Ministério do Trabalho, obras como as do Michel Lohry e outras de análise de acidentes eram adquiridas e sugeridas na leitura dos auditores. Mas é um processo de disputa, uma disputa. O velho e o novo estão aí Legal, bom saber que a gente pelo menos está tendo essa discussão. Professor, para finalizar, queria agradecer muito aí sua disponibilidade, deu uma aula aí, com perdão do pleonasmo, né? Fez o que lhe é natural, e eu gostaria que o senhor, errei de novo, segunda, que você, por favor, pudesse dizer onde as pessoas podem encontrá-lo, que trabalhos que o senhor está desenvolvendo no momento, se quiser falar do portal, do site, do canal lá no YouTube, fica à vontade aí, por favor. Eu acho muito legal, assim, eu sou encontrado mesmo aqui em Botucatu, na Faculdade de Medicina, então o meu e-mail é ildeberto, com i, ildeberto.almeida@unesp.br. Ao site www.forumat de acidente de trabalho, .net.br, onde a gente, desde 2008, divulga bastante materiais e opiniões sobre algumas dessas obras. Eu citei aqui, por exemplo, Malberti, mas Lohry. Então, alguns desses autores a gente traduziu obras e difunde. Então, nesse site do Fórum Acidentes de Trabalho, há uma biblioteca com publicações de livre acesso e há um espaço de troca de informação constante. Também, junto com esse fórum, o fórum tem um canal YouTube. Então, se você olhar no site, no endereço YouTube, youtube.com/Fórum Acidentes, vai ter acesso lá a cerca de, hoje, talvez pouco mais de 120 vídeos, onde o fórum, desde 2008, a gente organizou muitos encontros presenciais, cerca de 6 a 8 por ano, e a partir de um determinado momento eles eram gravados, transmitidos ao vivo, e depois fica a gravação disponível
e aí no canal YouTube do Fórum. E também há algum tempo a gente entrevista, disponibiliza essas entrevistas. A maioria delas lidam com o tema do acidente de trabalho, mas há também sobre outros temas de saúde do trabalhador, a história da saúde do trabalhador, os transtornos mentais, especialistas diversos que estão aí disponíveis. E também há bastante tempo, a gente oferece aqui na Faculdade de Medicina uma disciplina que chama, de pós-graduação, chama Concepções de Acidente e Implicações para Análise e Prevenção de Acidentes. Esse endereço é um pouquinho mais chato, mais comprido para encontrar, mas procurando por esse título de Concepções de Acidentes e Implicações, fica dentro do Moodle da Faculdade de Medicina. A gente pede que o acesso seja livre. Então, as atividades, os resumos de leitura, alguns exercícios estão lá disponíveis, e a pessoa que não é cadastrada nesses sites pode ter acesso livre, mas não tem a liberdade de escrever, de pontuar, mas me acionando, a gente pode facilitar o acesso a alguma coisa que seja do interesse. Eu que agradeço bastante o convite, foi um prazer saber dessas nossas ligações também aí de origens, né? Vínculo e de afinidades também de abordagens de objetos de estudo. Fico à disposição. Muito obrigado, professor. A gente se fala. Um abraço, se cuida aí. Obrigado, tchau.